Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Em seguida, respondendo aos discípulos de João, disse: Ide narrar a João o que vistes e ouvistes. Que os cegos veem, que os coxos caminham, que os leprosos estão curados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam, que o evangelho é pregado aos pobres. Lucas 7, 22. Meta do mês: desenvolver a fraternidade na construção da paz. Certifiquemo-nos de que muito coração do caminho espera unicamente um toque de gentileza para se descerrar à alegria e ao trabalho, ao apaziguamento e à renovação. Emmanuel, no livro Mãos Unidas. Meta do dia: exercite a gentileza com quem quer que seja, desenvolvendo a fraternidade e a paz. Sugestão para sua prece diária: prece pelos ateus e descrentes. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que perderam a fé, que perderam a esperança, diante das dificuldades por que passam. Olhe, Senhor, por todos nós, para que a travessia neste vale de lágrimas possam produzir grandes transformações em nossas almas. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. A partir das 8 horas da noite, estaremos em nossa casa espírita para a condução do tratamento espiritual. Pedimos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8 o portão de nossa casa será fechado. É importante neste dia buscarmos harmonizar, buscarmos a prece, buscarmos o equilíbrio mental, o equilíbrio na alimentação, evitar bebidas alcoólicas, evitar o cigarro, evitar as comidas excitantes, para que possamos estar em sintonia com os nossos benfeitores. Também, meus amigos, é importante cultivar a harmonia e a paz sem intrigas, sem procurar brigas e discussões que vão nos desarmonizar. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Oração e cooperação. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos, ao mesmo tempo, que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros
sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Em quantos lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que, se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que, se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 172. É muito importante aqui essa fala de Emmanuel, que ele nos convida à oração e também nos convida à cooperação. Quando ele cita Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando nós formos orar, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em segredo a nosso Pai, que tudo vê, que vai nos recompensar. Só que a nossa oração, ela está condicionada também à prática da caridade. E lembremos que nem tudo que nós vamos pedir, nós vamos ter. Lembra da criança que pede aos pais, e nem tudo que elas pedem aos pais, elas têm. Então, meus amigos, nós também. Por isso, devemos orar, mas continuar fazendo bem. Porque não adianta nós orarmos e ficarmos insistentes no mal. Que aí a nossa oração será uma oração vã, uma oração morta, sem vida, sem compromisso. As nossas orações devem estar com as nossas mãos cheias, ou seja, da prática da caridade, do bem que nós estamos nos esforçando em nos tornar, de sermos mais tolerantes, mais amáveis, mais misericordiosos para com os nossos irmãos. Então, devemos sempre buscar esse equilíbrio. Quando nós nos isolamos num casulo só para orar, mas dali, ao sairmos, nós somos brutos, arrogantes com o nosso familiar, seja o marido com a esposa com o marido, com os filhos entre si, ou e até na vida social, no ambiente de trabalho, onde nós estivermos, então não está valendo nada essa oração. É uma oração morta, sem sentido, porque não provoca transformação.
A oração deve nos provocar a transformação íntima do nosso ser, porque nós vamos buscando, na leitura do Evangelho, o equilíbrio que tanto nós precisamos. Então, meus amigos, para vencer as nossas próprias dificuldades, que nós temos tantas dificuldades imensas no nosso íntimo, mas além disso, nós temos as dificuldades coletivas que são da nossa família, são do grupo de trabalho e em diversos lugares. Mas nesses ambientes, nós devemos buscar sempre prezar pela harmonia, pelo bem, pela ternura, o saber falar, evitar sempre aquelas palavras ásperas, as palavras que vão enfiando espinhos na carne do nosso irmão. E às vezes nós fazemos mais ou menos proposital, né? Hoje eu pego aquela pessoa, vou falar dessa maneira, né? E aí a gente vai percebendo que nós vamos causando mais afastamento, as pessoas vão se ficando longe da gente, porque a gente morde, né? A gente morde. A nossa fala magoa. Então é muito importante trabalharmos no nosso coração essa compreensão da nossa vida espiritual. Orar, sim, mas procurar modificar. Tem que andar junto ali a prece e a bondade, a prece e a caridade. Tem que sempre andar junto. Porque como que nós vamos rezar se as nossas mãos estão vazias ou muitas vezes estão sujas por causa da nossa imperfeição, das nossas impurezas? Vamos fazer prece, meus amigos, pedindo a Jesus que nos instrui ainda mais com essas mensagens de Emmanuel e no decorrer do nosso dia, da noite. Graças a Deus. Meus amigos, oremos pela paz entre as nações, pela paz entre as pessoas, pela paz nas famílias, pela paz entre amigos, nos locais de trabalho. Oremos pela paz. Que os bons espíritos que nos tutelam sob o comando de Jesus possam também nos auxiliar a vencermos as nossas guerras íntimas, as nossas imperfeições, aparando os espinhos que nós tanto temos, que nós cultivamos em nossa vida. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.